Automatize os seus aportes. Use débito automático ou agende transferências mensais para você criar a consistência de investir todos os meses. Você precisa aportar todos os meses. Aportar é pegar um dinheiro que você tenha disponível e colocar dentro de uma corretora. Você não precisa necessariamente comprar o investimento. O que você precisa fazer é guardar esse valor. Recebeu o seu salário, a sua renda, seja o que for, você pega esse valor e manda para a corretora. Você vai fazer isso de forma automática. Pega aquele Pix automático, já deixa programado. Caso você não consiga fazer ou ainda não tenha criado a disciplina. Se você já criou a disciplina, pelo menos coloca numa agenda ali para todo mês, determinado dia, você saber que você tem que transferir esse valor para você conseguir guardar esse valor todos os meses, que é essencial para você aumentar seus investimentos. Aumente seu aporte com cada aumento de renda. Mantenha seu padrão de vida e invista o excedente. O interessante aqui, dentro da Startgrana, se você quer conhecer a Startgrana, clica no link da descrição e aí tem o QR Code aqui, ó, que você pode pegar um cupom de desconto. Tem uma aula lá na Startgrana, que eu tenho uma tabela, e aí eu chamo de curva IMA, se não me engano, acho que o nome da aula é curva IMA, que eu explico. Tem um vídeo aqui no canal explicando, mas eu não vou saber qual vídeo que eu apresentei esse mesmo gráfico. Talvez se digitar nas pesquisas curva IMA, você vai encontrar que conforme a gente vai aumentando a nossa renda, o nosso salário, a gente vai, isso de uma forma psicológica, dobrando o nosso valor investido, só que não é proporcional à renda. Num exemplo bastante, né, só ilustrativo, imagina que você ganha 3 mil reais e guarda mil. E aí você passou a ganhar 10 mil reais e você guarda 2 mil reais. Ou seja, antes era 30% da sua renda, passou a ser 20% da sua renda. Só que você tem a ilusão que você está guardando o dobro. Ou seja, antes você guardava mil reais, agora você guarda 2 mil. Para você é um grande mérito. Você vai pensar assim, pô, eu guardava mil, eu dobrei, agora eu estou guardando 100% a mais. Quando você olha em relação à porcentagem, a sua renda, você vê que você reduziu. O certo seria você guardar 3 mil reais. Só que como você vivia com 3 mil, ou seja, guardava mil e te sobrava 2, você vivia com 2. Agora você tem 10. Se você viver com 2, te sobra 8 para você. Se você viver com 3, te sobra 7. Se você viver com 4, ou seja, dobrou o seu gasto que tinha, te sobra 6. Então, você consegue, por isso que é curva IMA, só que IMA não de aproximação, né? Expelindo, você consegue aumentar quando você pensa, e você tem que pensar de forma de porcentagem, o seu valor guardado. Você não precisa subir o padrão muito mais proporcionalmente ao teu salário. Você consegue aumentar a sua renda e ir reduzindo esse valor, expelindo ele para cada vez a sua renda ser maior e cada vez o seu gasto ser menor, ou seja, o seu aporte ser maior. Dentro de uma empresa, dentro de uma indústria, é assim que a gente faz a gestão. A gente tenta sempre ter o máximo de lucro com o mínimo de despesa. Tendo essa proporção, sobra mais dinheiro para você investir. Por isso que você tem que pensar sempre em porcentagem e pensar em aumentar os seus aportes. Não adianta você aumentou a sua renda e continua gastando mais. Você tem que ter isso em foco. A terceira estratégia, crie metas específicas de patrimônio. Defina valores e prazos. Quero X reais em 3 anos. Essas metas concretas, elas vão direcionar a sua escolha. Ela praticamente vai funcionar como se fosse um objetivo. Você tem algo muito claro. É muito mais fácil você definir, eu quero ter 100 mil reais em 5 anos, em 10 anos, do que você falar, eu vou guardar o que sobrar para daqui 10 anos eu ter um dinheiro investido. Consegue perceber a diferença a partir do momento que você tem uma meta definida? É mais fácil, porque se você tem uma meta e você tem a renda, é só você guardar essa renda para você atingir a meta. Se você não tem a meta e tem a renda, você vai gastar qualquer valor para você e tá tudo bem, e você vai seguindo a tua vida. Então você precisa ter um valor específico. Tem uma carteira com uma estratégia muito clara, perfil, objetivo e diversificação. Uma carteira inteligente vai crescer com disciplina e método. Dentro da Startgrana a gente tem um método SG, que ele é baseado objetivo, perfil, estratégia, que é a nossa estratégia tática, e método, que é a nossa balança Poca-Yoke. Com isso, nós conseguimos desenhar uma carteira de investimentos e essa carteira, a base dela, de uma forma bastante resumida, nós temos travas
que eu não posso pegar 50% do meu patrimônio e comprar num único ativo, numa única ação. Eu tenho porcentagens, eu tenho tudo definido. Isso evita o desperdiçar, isso evita eu ir com uma parte emocional, uma parte afetiva num ativo e ir comprando ele sem ter um propósito. Está tudo desenhado. Por isso que você precisa, antes de investir, pensar a sua carteira. Se você já investe, você pode rever a sua carteira e aos poucos fazendo esse asset allocation, né, arrumando a alocação da sua carteira, mas tem que ser feita dessa forma. Você precisa ter uma estratégia, saber o que vai acontecer antes. A gente prevê antes, depois que acontece, é muito difícil você tomar uma decisão. A quinta estratégia, reinvista os rendimentos. Use os juros compostos a seu favor. O reinvestimento, ele vai acelerar seu crescimento de uma forma exponencial. Alguns vídeos atrás aqui eu falei sobre juros compostos, eu mostro a curva de rendimento dos juros compostos, que mesmo você aportando um valor pequeno, ao longo do tempo ele cresce. Imagina que o rendimento é o seu próprio dinheiro trabalhando para você. É como se você tivesse uma força de trabalho multiplicada. Ele vai te ajudando. Você não deve, e aí é um erro, e eu aceito a opinião de quem pensa dessa forma, mas eu, no meu método de investir, eu penso diferente. Quando você vive com a sua renda, a não ser que você já tenha o seu patrimônio muito bem estabelecido, mas se você está em formação do seu patrimônio, você tem que reinvestir os dividendos para lá na frente, quando você tiver todo esse efeito dos juros compostos, a sua carteira já com um bom crescimento e os seus rendimentos te proporcionarem um bom rendimento que você consiga viver deles, aí vale a pena. Mas enquanto você está nesse processo, você tem que reinvestir. Então, fuja de produtos com altas taxas e proteja-se da inflação com ativos reais e indexados. Por isso que dentro da nossa estratégia, na nossa balança Pocahontas, 50% fica sempre em renda fixa, porque nós estamos sempre sugando de todos os lados. Se a renda fixa está dando oportunidade para a gente, nós estamos aportado nela. Se a renda variável está dando oportunidade, nós estamos aportado nela, mas nós precisamos ter uma base sólida e a renda fixa, ela nos dá a base sólida. Eu não concordo com quem acredita que você tem que ter um ou outro. Nós podemos ter os dois, podemos nos beneficiar dos dois, até porque dentro da renda fixa nós temos rendimentos atrelados à inflação que vão render acima da inflação. Por mais que as pessoas discordem, ah, Rafa, mas a gente sabe que o que sobe no supermercado é muito maior do que aquilo que está sendo medido. Ok, mas é melhor eu ter um rendimento acima do que está sendo medido ou abaixo do que está sendo medido, que a grande maioria das pessoas tem? É melhor você ter acima. Então você precisa estar protegido quanto à inflação e também as taxas. Quanto menos taxas ou zero taxas você tiver, é melhor. Por isso que eu sou um grande defensor dos ETFs, porque o ETF, as taxas são baixas e você não está dando dinheiro para nenhum gerente ou assessor de corretora. E a sétima estratégia, estude e revise seu plano periodicamente, invista em conhecimento. Um investidor afiado, ele toma decisões melhores com o tempo. É importante essa ideia de revisão, porque imagina que você começou a investir hoje, você tem uma ideia, um conhecimento sobre o mercado e uma concepção de que tal coisa vai acontecer. Daqui 2 anos, aconteceu completamente do que você imaginava. Só que você adquiriu experiência. Então você senta, olha a sua carteira de investimentos e revisa ela. Você assinou a Start Grana, daqui 6 meses, daqui a 3 meses, a gente tem também agora, estamos lançando o treinamento Investidor do Zero, que você vai aprender aqui em 6 semanas a investir. Talvez daqui 6 semanas você tenha um conhecimento muito diferente do que você tem hoje. Você vai ter que revisar a sua carteira. O seu salário mudou, você mudou de empresa, você mudou de setor, você mudou de cidade. Eu morava antes na cidade, agora eu moro no campo. O seu objetivo, o seu perfil, a sua idade mudou, você teve filho, você separou, tudo isso vai influenciar. Então você tem que ir revisando ao longo do tempo. O grande erro da pessoa é acreditar que aquela ideia formada que ela teve daqui 5 anos vai ser a mesma coisa, daqui 10 anos vai ser a mesma coisa. Lógico que a tendência dessa revisão é a gente rever para cima. Aquela meta de 1 milhão que você tinha, você já atingiu, você vai revisar ela para cima. Não para baixo. Lógico que a gente pode revisar para baixo, caso esteja desalinhado, tudo bem, faz parte, a gente revisa e daqui 1 ano a gente revisa de novo e a gente vai fazendo isso periodicamente, até para a gente manter essa ideia de crescimento ativo. Senão a gente deixa tudo acontecer como se estivesse sem controle. Nós precisamos aprender a ter controle.
A ideia de você investir e você organizar as suas finanças é para você ter um controle sobre o que você está fazendo. Você não tem que deixar na mão de outras pessoas. Você é o único responsável pelos seus investimentos. Por mais que você tenha um assessor de investimentos ou uma pessoa contratada que você vai pagar muito caro por isso, a gente tem isso, a gente consegue fazer essa consultoria. O link também fica aqui na descrição. Mas mesmo fazendo uma consultoria, as decisões finais vão ser sempre suas. Você precisa aprender. Se deixar na mão dos outros, qualquer resultado você vai ter que aceitar. Se veio um resultado ruim, você tem que aceitar esse resultado porque não é você que está no controle. Eu espero que esse vídeo tenha servido para te ajudar nessa tomada de decisão. Eu falei rápido porque eu estou tentando gravar vídeos mais rápidos. Eu faço vídeos muito longos, eu estou tentando trazer vídeos curtos para o canal, além dos vídeos longos. É isso. Espero que você tenha gostado. Compartilhe com quem você ama. Deixa seu comentário. Se você quiser que eu grave algum vídeo específico, deixa aqui também que a gente grava esse vídeo. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.